Seja conscientemente este campo consciente e vazio. E o que quer que apareça em sua experiência, qualquer pensamento, sentimento, sensação corporal, visão, som, textura, etc., veja e sinta que isso aparece nessa abertura. Veja e sinta que o que quer que apareça nesse campo consciente é uma modulação dessa abertura consciente. Assim como as ondas são somente um movimento da água, assim todos os pensamentos, sensações e percepções são somente uma vibração da consciência, uma vibração disso, desse campo consciente. Assim como a única substância presente em uma onda é a água, assim, a única substância presente em uma experiência é o saber dela, é a consciência dela, é a consciência por si mesma. Toda a experiência é uma modulação do nosso ser autoconsciente e infinito. Agora, embora eu sei que muitos de vocês já sabem intelectualmente, e quando eu digo intelectualmente, eu não quero que isso implique que o entendimento intelectual não é baseado na experiência. Ele é, mas ao mesmo tempo leva tempo para que nosso entendimento experiencial genuíno realmente seja permeie todo o reino de nossa experiência, em particular a maneira como nós sentimos o nosso corpo e percebemos o mundo. Tem uma história que alguns de vocês já ouviram antes, sobre um mestre Zen. Foi perguntado a ele:
no momento de sua morte, como está tudo para você agora? Ele disse, tudo está bem, mas o meu corpo está tendo um momento difícil para se manter. Esse reconhecimento de que tudo está bem, o seu entendimento era claro. Ele sabia de uma experiência genuína que ele era o céu aberto da consciência e que toda a experiência era como muitas nuvens flutuando naquele vazio consciente. E ao mesmo tempo, esse conhecimento da maneira como ele sentia o corpo ainda não estava totalmente encaixada com o seu entendimento genuíno. E por essa razão, nesses retiros, com o passar dos dias, nós começamos a prestar mais atenção na maneira como o corpo e o mundo, na maneira como nós sentimos o corpo e percebemos o mundo. Numa tentativa de alinhar a maneira como sentimos o corpo e percebemos o mundo com o nosso entendimento genuíno. Até agora, a nossa exploração das experiências procederam somente através de linhas racionais. O processo que Atmananda Krishna Menon chamava de Higher Reasoning, o pensamento elevado, são linhas de raciocínio que procedem da experiência direta, ao invés dos raciocínios que são baseados nos pensamentos conceituais, baseados nas crenças ao invés de na experiência. Nossas sensações não são suscetíveis ao pensamento racional. A sensação de estar localizado no e como o corpo sobrevive à iluminação. A iluminação é só um nome exótico para o reconhecimento de nossa sempre presente ser ilimitado. Não põe um fim aos sentimentos e sensações do corpo. A sensação de ser um ser separado, finito e localizado. E é por essa razão que tão frequentemente existe uma discrepância entre o nosso conhecimento genuíno e o que sentimos. Mesmo depois de anos de práticas espirituais sinceras, nosso comportamento e reações de tempos em tempos revelam a presença
de um eu separado, ainda escondido no sistema, a despeito de um entendimento profundo e genuíno. Então, em reconhecimento disso, algumas tradições espirituais revelaram uma série de explorações não racionais. E estas foram elaboradas precisamente por essa razão, com o objetivo de alinhar nossa experiência sentida com o nosso entendimento. Na tradição do Vedanta, esse approach não foi realmente elaborado. Ele foi mais elaborado na tradição tântrica. Na tradição do Vedanta, foi dada mais atenção em retornar à fonte. A autoinvestigação, se render a Deus. Mais ênfase no aspecto transcendental de nossa verdadeira natureza. De fato, na tradição tântrica, existe, como se diz, um retorno à experiência objetiva. A maneira como nós sentimos o corpo, a maneira como nós enxergamos o mundo, numa tentativa de permitir nossa experiência transcendental permear cada aspecto de nossa experiência sentida e vivida. Eu me refiro a esse approach como Yoga Meditation. E a razão pela qual eu uso esse nome é porque não pude achar um nome melhor para isso. Essa é a yoga original, é a essência da yoga, que significa uma maneira de experienciar o corpo alinhada com o nosso entendimento de que eu sou a consciência infinita. O que nós conhecemos, obviamente, como yoga hoje em dia é esticar o corpo. Isso é uma perversão da yoga original. Essa yoga foi uma apropriação que o eu separado fez numa tentativa de fazer o eu separado mais ágil, mais bonito, mais saudável, etc. Não há nada errado com isso. Porém,
isso está muito distante da essência da yoga, que é a tentativa de permear o corpo com a luz da consciência infinita. No cristianismo, isso é chamado de transfiguração, a maneira como nós sentimos o corpo alinhado com o nosso entendimento. Então, não espere que eu seja muito racional quando nós estivermos explorando esse approach do corpo. Vá para a experiência da cabeça. Tenha certeza de que você está se referindo somente à sua experiência direta. Sinta que você é um bebê recém-nascido. Não tem nenhum conhecimento do passado. Não tem ideia de que você nasceu como um corpo nesse mundo. Seus olhos ainda estão fechados. E de repente, no meio dessa abertura, uma vibração surgiu, uma sensação surgiu, que em alguns anos o pensamento irá rotular como a minha cabeça. Mas a sensação não vem com esse rótulo junto. Ela é somente uma sensação sem nome. Sinta que essa vibração está aparecendo nesse vazio consciente e aberto. Você é a abertura consciente e vazia no qual essa vibração está surgindo. E essa vibração parece ter uma densidade em relação a isso, em contraste com o vazio do espaço ao redor dela. Agora, visualize e sinta que no topo da sua cabeça existe uma pequena abertura. Uma pequena abertura no topo da sensação chamada minha cabeça. Imagine que você pegou um recipiente e você encheu ele do vazio que está ao redor da sensação. E você começou a derramar esse vazio no buraco no topo da cabeça. Você derrama bem devagar. E esse vazio escorre na sensação, através desse buraco no topo.
Primeiro, visualize isso. Então, descarte a visualização e somente sinta isso. Sinta esse vazio escorrendo vagarosamente. Como mel viscoso. Sinta com a sua imaginação sensorial esse vazio. Esse vazio escorrendo na sensação. Dissolvendo a densidade na qual ele entra em contato. Então sinta que esse vazio escorre para baixo, do topo da cabeça, para a região em torno do olho, atrás do olho. Essa é uma região da cabeça na qual os sentimentos de eu estão depositados. Eu, aquele que vê. Ele vive logo atrás dos olhos. Deixe o vazio vagarosamente escorrer na densidade atrás dos olhos, saturando a densidade com o seu vazio. Dissolvendo a densidade com o seu vazio. Agora, deixe o vazio vagarosamente escorrer para o meio da sensação, o lugar onde eu, o pensador, vive. Uma das residências principais onde o eu separado vive. Tudo que nós realmente encontramos lá, em nossa experiência, é uma vibração, é uma sensação. Essa sensação, ela está somente simulando a presença de um eu separado. Permita que esse vazio lave o eu separado desse lugar escondido no centro da cabeça. Permita que essa densidade seja permeada e saturada por esse vazio. Sinta que o vazio goteja através da sensação, através da densidade na área do nariz, onde eu, aquele que cheira, vive, permeando-a com o seu vazio.
Sinta que a parte de trás da cabeça está sendo preenchida com o vazio. Esse vazio escorre para a área da boca, o lugar onde eu, o provador, vive. Sinta que a cabeça está totalmente preenchida pelo vazio. O vazio começa a fluir em direção à área da garganta. Uma outra residência preferida do eu separado. O vazio infiltra-se na parte de trás da garganta e desce em direção aos ombros. O vazio está se infiltrando no corpo, saturando o corpo. Infiltrando-se em direção à área do coração, a residência principal do eu separado. Eu, aquele que sente, aquele que está sozinho. Eu, aquele que está machucado. Eu, aquele que não sou amável. Eu, aquele que estou com medo. Vá muito devagar, tenha um carinho especial para permitir ao vazio transparente infiltrar-se gentilmente em todos os lugares onde esses sentimentos residem. Todas essas pequenas vibrações e sensações que imitem e que simulem a presença de um eu separado.
primeiro visualize e então sinta. A visualização é somente um auxílio para sentir. O importante é sentir. Primeiro visualize e então sinta que este vazio coloniza e permeia a densidade da sensação, dissolvendo a densidade em si mesmo. Toda a área do coração é preenchida com o vazio, e o vazio continua fluindo para baixo, um lugar onde aqueles sentimentos sem nome, inomináveis, residem. Sinta que toda a densidade da cavidade da área da barriga é progressivamente permeada e saturada com esse vazio líquido. Sinta que esse vazio líquido continua a fluir para baixo e preencher a área pélvica e genital. Dissolvendo quaisquer tensões e resíduos lá. Sinta que esse vazio continua preenchendo o quadril, as coxas, o joelho, a batata da perna. Fluindo para os nossos pés, tornozelos. Fluindo pelos nossos braços, os nossos pulsos, a nossa mão. Sinta que o corpo está pleno, cheio do vazio. Não há pensamentos no corpo. Não há sentimentos no corpo. Não há nenhum eu no corpo. Há somente uma vibração gentil
envolvida pelo vazio. E quando você sente que essa sensação está cheia do vazio, toda a sensação do corpo está cheia do vazio, nós começamos a sentir que o vazio começa a sair através dos poros da pele. Imagine a pele como um pedaço de cortina, feito em sua maior parte de buracos vazios. E esse vazio líquido começa a atravessar em todas as direções, através de toda a superfície da pele. Então, esse vazio está escorrendo no corpo e saindo para todas as direções ao redor, no espaço. E conforme o vazio escorre através do corpo, dissolvendo os resíduos da separação, ele pega esses resíduos e dispersa eles no espaço ao redor do corpo. Assim como a lama é carregada pelo rio, esse rio de vazio lava o corpo. Dissolvendo os resíduos dos sentimentos, tensões. Escorrendo através da superfície da pele, indo em direção ao espaço ao redor. O vazio dentro, o vazio fora. Tudo o que permanece no assim chamado corpo é essa vibração transparente. Como um pedaço de cortina pendurado num varal, balançando com a brisa. Tudo o que resta de um corpo sólido e denso. É essa vibração trêmula permeada pelo vazio, flutuando no vazio.
Agora, pare de fazer qualquer coisa e permita a experiência ser como ela é. Essas yoga meditations são um pouco como as escalas, os arpejos, os estudos que um músico faz e pratica. O benefício delas, não é exatamente discernível. Os benefícios aparecem depois, quando nós estamos tocando a música. Do mesmo modo, nós podemos encontrar quando nós estamos conversando com os amigos, durante uma refeição ou caminhando de tarde. Nós de repente nos sentimos aliviados do sentimento de estarmos localizados dentro e como esse corpo sólido. Nós somos essa abertura vasta na qual toda essa paisagem está aparecendo, da qual toda a paisagem é feita. Essa é a experiência da beleza. Tudo aparece em mim. Tudo é feito de mim mesmo. Quando falando com amigos, durante uma refeição, a mesma experiência é sentida como amor. Muito obrigado.